Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entre Cidades Entrevista, aquele momento da semana que a gente senta para aprender com pessoas que vêm se destacando nessa região tão importante do estado de São Paulo, pessoas que vêm fazendo a diferença, trazendo inovação, tecnologia, fazendo um trabalho para a população que é destaque. E o nosso entrevistado de hoje, bom, já me ganhou pelo papo. Eu estou sabendo que ele é um churrasqueiro de primeira. Ele é o mais velho de 6 irmãos e ele tem nos pais um exemplo de vida. O seu Zanoni, que na verdade não é Zanoni, você vai entender já já o porquê que é o seu Otaviano, ensinou para ele e para os outros filhos desde pequenininho o que significa valor de vida. O nosso convidado, ele começou a trabalhar muito cedo, aos 13 anos. Em 2008 ele se tornou vereador e de lá para cá não parou mais. O Marcelo e o Gabriel têm um orgulho imenso desse paizão que ele é. E aliás, que não é só pai desses dois não, é pai de uma cidade inteira. Eu estou falando de Marcelo Otaviano, o nosso entrevistado de hoje, prefeito de Monte Azul Paulista. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da vida do Marcelo e também podendo mostrar nesse canal tão especial que você leva a informação para a sociedade, falar um pouco aí de Monte Azul Paulista. Praticamente você já falou quase que tudo do Marcelo, entendeu? Acertou aí na parte de churrasqueiro, da família e principalmente do valor que a gente sabe que a vida tem de real, que é o que nós aprendemos. É o que o berço ensina e o que ele ensina é isso que eu valorizo muito da minha família, que vem aí do seu Otaviano, da dona Zilda e do convívio entre irmãos. Esse é o meu porto seguro, esse é onde que, graças a Deus, a gente recarrega as energias. E é através daí que vem o trabalho político, o trabalho do Marcelo, do esposo, do pai, tudo que é o Marcelo Otaviano hoje, Fernando. Prefeito, às vezes as pessoas têm uma ideia de que prefeito é uma pessoa que vive num gabinete, sentado numa cadeira e só faz aquilo, mas não tem muita noção do passado, de quanto foi difícil chegar até aqui, né? Seu pai mesmo trabalhou muito, e conta um pouquinho dessa história aí da sua família, para que as pessoas conheçam um pouco mais o Marcelo a fundo. Isso é importante, obrigado pela oportunidade, repito. Meu pai veio de uma cidade de Minas para São Paulo, né? Casou-se com a minha mãe aqui em São Paulo já, mas eu sou nascido em Santa Cruz das Palmeiras, uma cidade ali perto de Porto Ferreira, Araras, e que eu vim de lá para Monte Azul, Fernando, com 2 anos. E aí ali a gente construiu essa história que a gente tem mais recente na cidade de Monte Azul Paulista. Então, meu pai sempre um lutador, saiu da roça cedo, trabalhou, também dentre os irmãos, o segundo mais velho, né? E é o que sempre conduziu a família, principalmente nessas mudanças, que a gente entende, aquilo ali foi daquele jeito, aquela pessoa já estava ali, aconteceu desse jeito, e é isso que você falou, não é bem assim. A história que eu gosto, e abre um parênteses, na política não é diferente da sua vida pessoal. Você tem que respeitar a história, não adianta. Exatamente. E respeitando a história é o que eu te falo, entendeu? Então eu trago de família, de berço, isso que meu pai nos ensinou, para a gente sempre ter isso, que é o caso da lealdade e também que você tem. A única coisa que você tem que ser na vida é honesto. E ser honesto com as pessoas é falar aquilo que você pode fazer e levar aquilo que realmente você gostaria que as pessoas trouxessem até você. Eu acho que você conhece bem aquele ditado, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém não ensina aquilo que nunca aprendeu. Então, graças a Deus, o que eu faço é levar isso que eu aprendi em família, com os meus pais, com os meus irmãos, e a gente conduziu isso para a vida, tá? Então, minha vida pessoal, cheguei em Monte Azul aos 2 anos, estudei sempre em escola estadual, tá? Não sou formado, tenho o 2º grau completo, porém deixei de estudar para, junto com meu pai, conduzir uma empresa familiar. Que graças a Deus, com esse trabalho do meu pai, com a empresa familiar, nós pudemos formar todos os demais irmãos, todos são formados, graças a Deus, a não ser a minha irmã mais nova, que é uma pessoa muito especial, que fica com a gente lá, companheira do meu pai e da minha mãe, a Mariana. Mas todos os outros irmãos, Magda, Magnei, Marcos, Mateus,
e todos eles, juntamente comigo e com a Mariana, fomos, graças a Deus, muito bem na vida por conta desse carinho especial. Meus pais, graças a Deus, vivos ainda, muito bem de saúde. Um grande abraço aí a meu pai Otaviano, a dona Zilda, mãezona. Sei que todo mundo gosta da sua mãe e do seu pai, né? Mas cada um tem a sua particularidade e a gente sabe de onde vem. Então essa é a história. O Marcelo veio dessa família, respeita essa família até hoje. Todos os sábados, você disse que eu sou churrasqueiro, né? Todos os sábados eu sou o churrasqueiro da família, com o almoço de família ali que a gente se reúne e ali eu gosto, você passa aquele momento diferente e ali sim as coisas são positivas, as energias cada vez mais positivas de pessoas que te cercam. E ali aí já entra a minha família também, minha esposa, Patrícia, meus filhos Marcelo e Gabriel, e aí vira aquela festona, né, Fernanda? Aí é gostoso. E tô sabendo que se sente meio paizão dos sobrinhos também, é muito querido por todo mundo. Agora eu tenho uma curiosidade, eu falei lá no começo do seu Zanoni, que não é seu Zanoni. Verdade. É uma história um tanto engraçada. Muitos em Monte Azul conhecem meu pai por Zanoni. O meu pai veio para Monte Azul, da cidade proveniente lá de Santa Cruz das Palmeiras, de Araras, que a minha irmã nasceu, e aí veio para Monte Azul. E ele era empregado desse senhor, que era o Zanoni, conhecido lá em Monte Azul como família Zanoni, mas eles eram de São Paulo e vieram do ramo de laranja, de compra e venda de laranja, de citros, para Monte Azul. E meu pai trabalhava para ele. E aí, desde então, meados de 77, 78, o seu Zanoni veio a falecer. E aí meu pai, como trabalhava para ele, seguiu o ramo, tá? A família em São Paulo, acabou ficando por São Paulo com outros negócios da família, e meu pai continuou esse trabalho. Por isso que ele ficou até hoje conhecido como Zanoni, entendeu? Ah, você é filho do Otaviano? Quem que é o Otaviano? É o Zanoni. Então muitos, hoje os mais jovens nem tanto, né? Mas muitos, os antigos conhecem meu pai ainda pelo nome de Zanoni, né? Pelo apelido de Zanoni. Bem lembrado, obrigado pela lembrança. O prefeito, agora o seu pai, o senhor disse que ele é superativo e tudo mais, ele dá alguns pitacos, olha, isso não está certo, faz isso. Como é que ele é na sua vida política? Olha, na política, meu pai, ele não tem muito isso da parte política, tá? Meu pai, ele não veio para a vida pública comigo, mas ele deixou um recadinho bem dado, entendeu? Que a gente só tem nome e a gente só é aquilo que a gente constrói e respeita. Então ele pediu, filho, por favor, não quero ver, não é o nome, porque eu tenho o nome dele na nossa família, outra particularidade, todos os filhos têm 2 nomes. Então eu tenho Marcelo Otaviano, a minha irmã chama Magda Zilda, que a minha mãe chama Zilda, né? Magnei Donizete, Marcos Antônio, Matheus Aparecido, entendeu? E a Mariana Gabriela. Então todos eles têm um nome, os 2 nomes. Então ele falou, olha, por favor, respeite o nome da família, tenha isso com você, seja sempre responsável e zelador das coisas dos outros. O que a gente faz na prefeitura é isso, é cuidar da vida das pessoas, é melhorar as políticas públicas que levam a você, cidadão, a você, cidadã, o que você espera de um poder público. Melhor educação, melhor saúde, melhor social, enfim, todas as ações que possam conglomerar para as ações em conjunta. Então, meu pai, ele não vem na política e dá os pitacos, mas ele cobra todo final de semana, todo sábado que eu estou lá. E aí, como que tá as coisas? Está acompanhando? Está tomando cuidado? Por enquanto estou tranquilo, teu nome está bem, mas olha lá, hein? Então ele é o primeiro a puxar a orelha, não pisa na bola, nós temos um nome a zelar, e isso é muito importante, viu, Fernando? Eu me sinto bem à vontade para falar disso, porque ele realmente é um exemplo de retidão de pessoa, ativo, sempre trabalhou, conduziu e nos ensinou. Muitas vezes nós discordamos dos que os pais nos falam, colocam, né? Os pais às vezes falam, não vai por esse caminho. Você fala, mas caramba, meu pai acho que já está um pouco passado no tempo, eu acho que eu vou por outro caminho. Não, a sabedoria deles não é para se ignorar. E é isso que eu faço. E tem dado certo. Eu tenho meus passos, ele segue, mas ele respeita também as atitudes que a gente toma, mas sempre cobrando. Não faça nada de errado. E a gente vai tocando assim. Agora, de onde veio essa veia política? Tudo começou em 2008. Foi a sua primeira eleição, ganhou de cara, muito bem votado, por sinal. Já tinha algum plano? Não tinha. É uma história também, 2 minutinhos eu te conto rapidinho. Eu não tinha nenhuma veia política, ninguém na família é político, nada disso, tá? E hoje, que estranho, nós somos 2 prefeitos de cidades diferentes que nascemos na mesma cidade. Depois eu te conto essa particularidade.
mas enfim, não tinha nada de política que passava na cabeça. Seguia algumas coisas, sempre gostei muito do esporte, do futebol, a gente sempre se envolvia com as ações sociais. Então a gente sempre estava com a sociedade sempre bem relacionada, ajudava uma causa ali, uma causa aqui, mas nunca pensei na política. Um certo dia, uma pessoa muito especial, Sarita, uma pessoa lá de Monte Azul Paulista, que é uma empresária de sucesso, me chegou, me abordou, falou, preciso conversar com você, me levou para uma reunião com meu cunhado, Rafael, e falaram, olha, o negócio é o seguinte, nós contamos com você, você tem que ser candidato a vereador. Sem passar nada, estava afiliado, falei, não, como assim candidato a vereador? E tivemos um sucesso, Fernando. Aí, a partir daí, contei com o apoio deles, da família, dos amigos, e nós tivemos uma votação bastante expressiva como vereador. Daí não parei mais. No mesmo ano fui presidente da Câmara, eleito no primeiro mandato, consegui fazer 2 anos de presidência da Câmara, fico muito feliz de ter passado pela Câmara Municipal. E diga-se de passagem, um dos presidentes de Câmara mais queridos, tanto é que recebeu homenagem quando deixou a presidência. Isso é um fato, graças a Deus, bem lembrado também. Nós, ao deixar a presidência, eu recebi um quadro, que é uma coisa que me orgulha muito, de todos os funcionários, com uma frase bastante especial, deixando ali o manifesto deles pela condução dos trabalhos. O ser humano que trabalha ali, às vezes o funcionário público ele é intitulado que não trabalha, só quer se aproveitar. E eu tive a felicidade de contar na Câmara com esses colaboradores. Se o Marcelo hoje está prefeito e vive uma vida pública de sucesso, ele deve aos colaboradores, e esses colaboradores iniciaram ali na Câmara Municipal. Meu primo, que era meu secretário, e todos os demais. Mas, enfim, na Câmara nós conseguimos ser presidente da Câmara nos 2 primeiros anos, sendo vereador nos 2 seguintes, e eu consegui levar muitos recursos. Como vereador foi um diferencial, por quê? Eu deixei o município. O vereador tem aquela fama, fiscaliza o executivo e está tudo certo. Não, não é assim. Você tem que ouvir a população, fiscalizar o executivo, sim. Trabalhar em parcerias com o executivo, que soma, as forças juntos elas somam. E aí eu falei, não, eu vou fazer um pouco mais. Eu fui através das parcerias. Trouxe parceiros para o município, deputado federal, deputada na época, que ajudou muito. E a gente fez esse trabalho. Conduziu desse jeito, tivemos sucesso. Vereador, vice-prefeito e, graças a Deus, hoje, prefeito da cidade de Monte Azul. Agora tem uma particularidade, foram 3 eleições em 4 anos. 4 anos. Isso. 3 eleições em 4 anos. Esse também foi um desafio grande. Como nada é fácil, você iniciou dizendo que as pessoas veem você naquele status, acho que tudo aquilo ali foi fácil, foi uma sucessão, né? Em 2016, enquanto vice-prefeito, eu disputei minha primeira eleição a prefeito. E naquela eleição eu disputei contra o prefeito, então, na época em que eu era vice, e aí ele conseguiu me vencer por 40 votos. Imagine que são 20 pessoas que não optaram ali e votaram para o outro lado. E nesse momento, e é aí que a gente aprende um pouco, às vezes a derrota ensina, te mostra, para você retroceder um pouco intimamente e verificar onde você errou, se você não está fugindo daquele seu propósito. Então, a derrota muitas vezes ela ensina bastante. Mas aí, 1 ano e pouco depois, houve um erro cometido por então que tinha vencido, ele cometeu um crime eleitoral e com esse crime ele foi punido aí e houve uma outra eleição. E nessa eleição, sim, apesar de disputar naquele momento como uma candidatura única naquele momento, mas tinham-se só 1 ano para a próxima eleição, né, que é a outra terceira que eu te falo, nós tivemos ali uma aprovação muito positiva, apesar de ser candidato único, contamos com mais de 70% dos votos válidos, vamos dizer assim, e a importância disso foi que nesse 1 ano e pouco nós tivemos que fazer um trabalho para participar dessa outra eleição. Porque também é muito desafiador, né? Você é um candidato único, mas a população pode te mostrar naquele resultado se está sendo aprovado ou desaprovado, né? E graças a Deus, naquele momento aprovado, trabalhamos 1 ano, e aí não se faz nada sozinho, Fernando, a gente tem que sempre lembrar disso. Na vida, ninguém pode dizer que não depende, nós sempre dependemos de alguém. Nós nascemos dependentes e depois precisamos da interdependência, conviver um com o outro. E é isso que a gente faz e na política não é diferente. A gente trabalha assim. Então tinha 1 ano e meio para provar. Por que o Marcelo? De onde ele veio? Vamos ver o que é realmente. E graças a Deus tivemos essa aprovação e em 4 anos disputamos a terceira eleição e fomos vitoriosos para a reeleição. Então esse era o desafio. Uma particularidade, né?
Em 4 anos, 3 eleições. E graças Teste para cardíaco. Muito teste, aprendizado. Né? Ali você aprende bastante e é o que a gente tem trabalhado. A vida é um aprendizado. Né? O prefeito, agora, esse seu, né, mandato agora, como é que o senhor define? Está sendo muito desafiador, os municípios estão com dinheiro para conseguir fazer o que precisa. Qual está sendo, de repente, o seu principal desafio ali? Atualmente, se a gente falar deste ano, se é essa a tua pergunta, nós vivemos em Monte Azul Paulista uma transformação. Tá? A gestão, desde o início do meu mandato, eu completei 4 anos de mandato ano passado. Estou no meu 5º ano de mandato, né? Então só um mandato praticamente eu tive. E o desafio era transformar, mudar aquela realidade, a mesma coisa sempre. O que nós fizemos? Nós conseguimos usar o termo na palavra dita e na prática. Transformamos Monte Azul. Então nós temos uma saúde de qualidade elogiada pela região, nós temos uma educação, um social que tem um RH construído, constituído da forma legal. O desafio para esse ano, que é o momento que você está perguntando, é muito desafiador por 2 motivos. A mudança de governo no governo federal e no governo estadual. Entenda-se que há uma direção de caminho diferente e totalmente do avesso. Tá? Nós tínhamos no governo federal um alinhamento intitulado por os brasileiros da direita e assumiu a esquerda. E no estado de São Paulo nós tínhamos 30 anos de trabalho do PSDB. E o que acontece? Essa mudança traz uma insegurança. E essa insegurança resulta em um pouco mais de tempo. Enquanto o Estado está aprendendo ou construindo, os municípios estão cobrando, entendeu? Ações que já devem estar acontecendo. O governo é continuado, não há um timer, parou, vamos aprender e vamos continuar. Não, é a famosa seguinte, a gente fala entre os políticos, Fernando, a gente tem que trocar o pneu do carro com ele andando, e não tem outro jeito. Então a dificuldade maior hoje é isso. Nós moramos no estado de São Paulo, um estado que é intitulado como rico. Então se entende que tudo aqui teria que ser melhor e acontecer, e não é bem assim que acontece. O desafio é que os municípios hoje estão recebendo muito pouco recurso, a morosidade do governo em relação ao repasse desses recursos tem trazido dificuldade aos prefeitos e nós vimos numa velocidade muito grande. Muitas conquistas, um estado que vinha produzindo, uma economia que vinha pujando bastante e nós tínhamos muitos recursos. E hoje a dificuldade é que esses recursos diminuíram bastante, as receitas dos municípios têm caído, não é diferente em Monte Azul, e o desafio é você fazer mais com qualidade, com menos recurso. Isso não existe, é difícil. Nós, prefeitos, sabemos como fazer as políticas públicas e tornar a vida das pessoas melhor. Só que para isso tem o ponto de interrogação, que é o recurso. E esse recurso não está chegando, e aí a dificuldade é grande para que a gente consiga levar ainda mais essas políticas públicas. Eu acho que você vai entender rapidinho. Quando você entrega um carro a uma família que não tinha um carro, eles se contentam, ficam absurdamente felizes. Mas no uso desse carro, eles começam a dizer, poxa, esse carro ele não é da cor que eu gostaria. Esse carro ele não tem o som que eu gostaria, não tem o pneu que eu gostaria, não cabe o número de pessoas que eu gostaria. E aí ele passa a desejar um carro ainda melhor. E assim, sucessivamente, esse é só um exemplo. Então hoje, na gestão pública, o desafio é, você entregou uma saúde melhor? Não, o ano que vem você tem que entregar uma melhor ainda. E é normal do ser humano, né? Nós, seres humanos, sempre somos acostumados a isso, a sempre tentar melhorar. E o desafio é esse, o momento é complexo, o momento é realmente de equilíbrio, de você medir ali o que você pode avançar e o que não pode avançar. Mas, infelizmente, não é o melhor momento para nós, prefeitos e gestores municipais, e realmente detém de muito pensamento, vamos dizer assim, no que vai ser feito. Uma provocação, o futuro, e aí, como é que fica? Futuro, por exemplo, em Monte Azul Paulista, eu gostaria muito de fazer uma sucessão com um intuito único, de dar continuidade àquele trabalho. A gente sai, e isso é uma coisa que você deve enxergar em muitos candidatos, a gente deixa, eu abandonei a minha vida particular
para viver essa vida pública. E a gente, quando se dedica, vê que você conseguiu avançar, que você conseguiu melhorar a vida daquela, a vida desse, que você vê um serviço de qualidade acontecendo, você quer construir a sucessão. Normalmente o que se vê na política é uma coisa que deve mudar, que é o quê? Você chega ali, porque era do Fernando, eu não vou continuar, Marcelo não vai continuar. E não é assim, a política deve ser uma continuidade. Então eu trabalho sim, o futuro, a minha pretensão qual é? Conseguir deixar que uma pessoa que ocupe esse lugar se dedique tanto quanto eu e que seja ainda melhor do que eu fui. As pessoas têm o costume de dizer, eu quero voltar daqui 4 anos e queria que torce pelo insucesso, né? Não, eu torço pelo sucesso para que essa pessoa me desafie ainda mais. Se um dia eu tiver a oportunidade e a vida reservar um motivo de você voltar, que eu volte com novos desafios de ser melhor que aquele que ocupou o cargo anterior. Então, acho que se a gente puder falar de futuro, meu futuro é esse, desejar a Monte Azul que tenha um gestor para a sucessão da continuidade desse trabalho e que desafie ainda mais aqueles que futuramente pretendem conduzir uma sociedade. Vocês conseguem entender por que eu disse que o Marcelo e o Gabriel são tão orgulhosos desse pai? A esposa, gente, que um namoro que começou ainda na adolescência, né? Muito novinhos. E por que conquista tanta gente? Porque é isso que a gente observa durante as entrevistas. A gente sabe muito bem, prefeito, eu costumo dizer que a câmera ela consegue captar, além da imagem do nosso áudio, a nossa essência. E as pessoas sabem quem está falando, o que é realmente verdadeiro, o que é propósito, o que é missão de vida. E acredito que o trabalho seja uma missão de vida à frente da prefeitura também, né? É realmente uma missão única. Você colocou muito bem, a gente se orgulha, a gente quer que os filhos, assim como eu tenho orgulho do meu pai, a gente quer que os filhos tenham orgulho da gente, cada um no seu segmento. E a palavra política, né, Fernanda, ela sempre é bem pejorativa muitas vezes, né? E não é assim, a gente entende, a gente conhece nesses caminhos pessoas e prefeitos que têm família e que querem, sim, orgulhar as suas famílias dos seus trabalhos. E é isso que a gente busca. Realmente, a cada dia que a gente põe a cabeça no travesseiro, o propósito é realmente que seus filhos, no meu caso, o Marcelo e o Gabriel, sintam orgulho do pai. E que a minha esposa não se envergonhe de ter um marido político, porque normalmente é isso. Eu entendo, o político ele tem que entender. A sociedade, o usuário de um serviço de saúde, ele pode sim te criticar, ele pode querer mais, é o direito dele, tá? Nós temos a Câmara de Vereadores que muitas vezes tem uma oposição, mas a oposição desde que ela não atinja a sua família. Precisa ser justa, né? Precisa ser justa. Você quer ser oposição? Seja de forma justa. Entenda que você está ali numa linha com um ser humano. Então, se o ser humano não está indo de acordo com aquilo que você entende, trate ali como um ser humano, mostre que você realmente não está de acordo, mas não precisa para isso desmerecer. Eu, graças a Deus, na minha vida, eu tenho um lema que eu acho que a gente aprende logo cedo. Eu não preciso ocupar o seu espaço para ter o meu. Eu posso respeitar o seu espaço e construir o meu. Tudo aquilo que você destruir para tentar construir o seu, nunca vai ser abençoado e nunca vai ter ali um propósito e no Deus que você acreditar. Cada um tem a sua crença, eu respeito muito isso, né? Então Deus ele prepara o seu espaço e o seu espaço é você que tem que buscar. Ele só te dá qualidades. Ele te dá, às vezes, para uns mais, para outros menos. Uns têm habilidades, outros não têm. Só que você tem que construir. E é uma experiência de vida. Aquele lá levou vantagem sobre aquele, de forma injusta. Um dia a vida vai te cobrar. De uma forma ou de outra, ela vai te cobrar. E o que a gente procura fazer, graças a Deus, é seguir esse tipo de exemplo, que a gente consegue avançar. Então, não quero que os meus filhos, Marcelo, Gabriel, tenham vergonha do pai, não quero que a minha esposa, muito menos os meus pais e os meus irmãos. A família é a base de tudo, esse é meu propósito. Mas hoje eu sou 100% dedicado à vida pública, transfiro isso para os meus colaboradores, meus secretários. É uma equipe, é um time que luta, entendeu? Apesar dos desafios sempre serem maiores, e graças a Deus as coisas acontecem, porque Deus sempre prepara alguma coisa. Se não aconteceu, é porque não era o momento, é só esperar. Muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui, prefeito, e volte outras vezes.
As portas estão sempre abertas, a casa é sua e queremos notícias também no nosso site de Monte Azul. Eu que agradeço o espaço, os desafios sempre continuidade. Estou hoje como prefeito de Monte Azul, mas eu presido um consórcio que contém 29 cidades da nossa região, a expectativa de 29 prefeitos, que a gente consiga interagir e construir alguma coisa melhor. Por isso, o nome desse consórcio é o Codevar, tá? E cidades grandes, cidades menores. Então ali o alinhamento traz a oportunidade aos novos municípios. E eu quero aqui aproveitar para agradecer pelo seu trabalho, que através do seu trabalho você me proporciona falar um pouquinho mais do Marcelo, de Monte Azul e do consórcio em si. São pessoas como você que oferecem o seu trabalho para que a gente possa ser conhecido e levar as verdades, as informações e tudo aquilo que a gente sente, mas muitas das vezes não encontra pessoas como vocês aqui que levam a informação para que a gente possa ser visto também. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e muito obrigado, prefeito. Um abraço, até a próxima. Gostou da entrevista? Curta, compartilhe e manda para os seus amigos, para todo mundo que você conhece. Sempre lembrando que toda segunda às 8 horas da noite tem uma entrevista novinha saindo do forno para você com alguém que vem fazendo a diferença nesse nosso interiorzão. Outras informações você encontra no nosso portal. Anote o endereço, é jornalentrecidades.com.br. Sempre coisas novas para você. Eu te espero na próxima semana. Não me deixe, hein? Até lá. Tchau, tchau.